assunto do vídeo de hoje é matemática. Matemática não é um bicho de 7 cabeças ou não precisa ser. A matemática, assim como qualquer coisa que o ser humano inventa, é resultado do seu esforço, mas também de seus preconceitos e virtudes. Ela surgiu para atender às necessidades das civilizações que surgiam. Os registros mais antigos, encontrados no Egito e na Babilônia, mostram que nossos antepassados a desenvolveram, entre outras coisas, para o controle das terras, para a geometria. Não por acaso, foi a geometria um dos berços da matemática. E é sobre isso que vamos falar: geometria, mais especificamente sobre construções geométricas. Isso porque estava lendo qualquer coisa por aí quando, sem querer, me deparei com os famosos problemas gregos. Muitos estudiosos da antiguidade saíram para solucionar esse problema. O que não sabiam é que séculos depois provariam que esses problemas não têm solução. Pois é, às vezes as coisas não saem como gostaríamos, né? As construções geométricas podem esconder segredos inimagináveis. É engraçado. Para muita gente, parece que a matemática começou na Grécia e foi aperfeiçoada lá até o máximo grau e deixada para nós de maneira impecável. Não foi bem assim. Como falei lá no início, as concepções envolvidas na matemática têm tudo a ver com as ideias do povo em questão. Bom, voltando ao assunto, os gregos devem a sua matemática aos egípcios. A moda na Grécia era fazer intercâmbio lá. As primeiras escolas gregas dedicadas ao estudo na matemática se basearam fortissimamente no conhecimento acumulado pelo povo das pirâmides. O principal avanço da geometria grega foi preencher uma lacuna da matemática egípcia. Os egípcios listavam incontáveis exemplos da mesma lei matemática, de forma que era necessário recorrer a tabelas enormes para resolver problemas. Os gregos tinham obsessão por perfeição. Queriam encontrar a origem de todas as coisas, e isso se aplicava à matemática também. Por isso, deixaram uma grande contribuição: as generalizações. Assim, ao invés de enumerar várias combinações possíveis de lados para um triângulo ou retângulo, eles enunciaram o Teorema de Pitágoras, que nos permite achar qualquer combinação possível. A matemática, para eles, era algo sublime, de caráter praticamente religioso. No portão da escola de filosofia de Platão estava escrito: "Não entre nenhum ignorante em geometria aqui." Uma vez um aluno seu perguntou: "Qual é o principal atributo da divindade?" E ele respondeu: "Deus geometriza constantemente." Apesar desse zelo todo, eles tinham uma visão de número que hoje é considerada muito rudimentar. Para eles, números eram 1, 2, 3, ou seja, números inteiros positivos. Eram grandezas descontínuas. As grandezas contínuas eram chamadas magnitudes e eram representadas por segmentos de reta, não por números. Como muitas soluções para problemas não eram números redondinhos, a única forma para resolver algumas equações era desenhando essas retas. E é nesse momento que as construções geométricas surgem, porque resolver equações passou a significar construir figuras geométricas. Diz a lenda que em 429 a.C., uma peste incontrolável assolava a cidade de Atenas. Para resolver a esse problema, os atenienses foram consultar o grande oráculo de Apolo, na cidade de Delos. Ele aceitou ajudar, mas com uma condição. Que condição seria essa? Dinheiro? Fama? Terras? Poder? Não. Como um bom grego, ele estabeleceu um desafio matemático. Ele falou: "Vedes aquele altar em forma de cubo? Fazei outro com o dobro do volume e eu acabarei com a peste." Ouvindo isso, trataram logo de projetar um novo cubo com arestas o dobro do tamanho. Isso está errado. É óbvio que está errado. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, o que significa que um cubo com arestas o dobro do tamanho tem um volume multiplicado por 8. Considerando que o cubo anterior tinha aresta de tamanho L igual a 1, seu volume era L ao cubo igual a 1. Para que o novo cubo tenha o dobro do volume, sua aresta deveria ser raiz cúbica de 2.
Então, os atenienses continuaram a sofrer com a peste e muitos morreram, só porque não conseguiram construir esse número. Esse problema ficou conhecido como a duplicação do cubo, ou melhor, o desafio de Delos. Vários matemáticos conseguiram a façanha de duplicar o volume do cubo. Problema resolvido? Nananina não. Para os gregos, só era permitido usar 2 instrumentos, o compasso e a régua sem graduação. Outros métodos que envolvessem outros instrumentos eram chamados métodos mecânicos. Platão foi um dos matemáticos que conseguiram duplicar o volume do cubo. Mas ele não ficou satisfeito, ficou decepcionado. Porque ele, assim como todos os outros gregos, diferenciavam aquilo que era mundano, mecânico, e aquilo que era fruto das ideias e do pensamento refinado. Ele falou: o bom da geometria foi posto de lado, porque a reduzimos ao mundano, ao invés de a elevarmos e atribuirmos a ela as eternas e incorpóreas imagens do pensamento, como são empregadas por Deus, motivo pelo qual Ele é Deus. A possibilidade de usar apenas régua e compasso impõe limitações às construções geométricas. Como eu já falei, elas podem ser feitas com outros instrumentos, mas esses são os instrumentos de desenho mais simples, e os gregos gostavam de reduzir a complexidade das coisas à simplicidade. Além disso, histórias como a do oráculo de Delos instigavam a mente grega, e os estudiosos da época gostavam de competir para saber quem resolveria esses problemas antes. Acontece que no século XIX, 24 séculos depois, Évariste Galois desenvolveu uma teoria com a qual foi provado que certas construções geométricas são impossíveis com régua e compasso. Essa teoria diz que o número só é construtível se for resultado de operações fundamentais entre números inteiros e raízes quadradas. Assim, a duplicação do cubo é um problema insolucionável, porque a sua solução depende da construção do número raiz cúbica de 2. Mas raízes cúbicas não podem ser construídas com régua e compasso. Mesmo com essas limitações, podemos fazer coisas bem legais. A tendência hoje é resolver problemas geométricos com álgebra. Quando vemos um perímetro, uma área, a mão até coça para montar uma equaçãozinha. Mas o que pouca gente sabe é que não só problemas geométricos podem ser resolvidos com álgebra, mas também problemas algébricos podem ser resolvidos com geometria. E é isso que nós vamos ver. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Nesse vídeo eu falei sobre a história da matemática, um pouco da história da geometria e das construções geométricas. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês atentassem é a interdisciplinaridade de mentes como a de Platão. Ele não falava com algumas pessoas que falam assim: eu adoro filosofia, mas matemática não é comigo. Ou então, eu adoro ciências da natureza, mas filosofia não é bem assim que funciona. Um conselho: saia da casinha, procure novos horizontes e espero vocês no próximo vídeo.